Olá, Hare Krishna, bom dia, tudo bem? Fui convidada pelo Prabhu Paravyoma para dar uma aula do Srimad Bhagavatam, do canto 3, capítulo 8, dos versos 20 ao 22. Desculpa a internet se estiver ruim, porque eu tô aqui na fazenda, Nova Gokula, e aí é meio difícil, porque tá chovendo bastante aqui, e aí a internet fica muito devagar. Então vamos começar com o de praxe, cantar Jayarada Madhava. Jayarada Madhava Kunja Bihari, Jayarada Madhava Kunja Bihari, Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Jaya Gopi Jana Vallabha Girivaradari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jayarada Madhava Kunja Bihari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yashoda Nandana Braja Janaranjana, Yamuna Tira Vanachari, Yamuna Tira Vanachari, Jaya Radha Madhava Kunja Bihari, Radha Madhava Kunja Bihari, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shri Prabhupada, Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada, Shri Prabhupada, Shri Prabhupada, que jai. Então, dando continuidade à leitura do Srimad Bhagavatam, eu vou ler o sânscrito, a tradução e depois o significado dado por Sua Divina Graça Sri Bhaktivedanta Swami Maharaj Srila Prabhupada. Já Srila Prabhupada. Então, verso 20. Tamasi apare viduratma sargam vichim vatobut samahasmitri nemihi yo deha bhajam bayam irayanaha parikshinoto apuryasa iya hitehi. Então, tradução. Ó Vidura, enquanto investigava dessa maneira a respeito de sua existência, Brahma alcançou seu tempo final, que é a roda eterna na mão de Vishnu, e que infunde temor na mente da entidade viva sob a forma do medo da morte. Não tem significado? Vamos ler o verso 21. Tato nivrito pratilabada kama swadisham a sadhya punasa devaha sanayijita swani vritachito
Niyasida Arudha Samadhi Yogaha. Tradução. Depois disso, sendo incapaz de alcançar o destino desejado, ele desistiu dessa busca e voltou novamente para cima do lótus. Assim, controlando todos os objetivos, ele concentrou sua mente no Senhor Supremo. Significado. Samadhi implica em concentrar a mente na causa suprema de tudo, mesmo que não se tenha conhecimento sobre sua verdadeira natureza, é pessoal. Mesmo que não tenha conhecimento sobre sua verdadeira natureza, é pessoal, impessoal ou localizada. Concentrar a mente no Senhor sempre é, sem dúvida, uma forma de serviço devocional. Parar com esforços sensoriais pessoais e concentrar-se na causa suprema é um sintoma de autorrealização. E quando a autorrendição está presente, este é certamente um sintoma de serviço devocional. Toda entidade viva necessita ocupar-se no serviço devocional ao Senhor caso deseje entender a causa última de sua existência. Verso 22. Kalena soyat purushaya sabhi pravrita yogena viruddha bodha swayam tad antahridaye vibatam apashyata pasyata yamna purvam. Tradução. Ao fim de 6 anos de Brahma, quando Sim encerrou sua meditação, ele desenvolveu o conhecimento necessário e, como resultado, pôde ver em seu coração o Supremo dentro de si, o qual ele não pudera ver anteriormente, nem mesmo com o maior esforço. Significado. O Senhor Supremo só pode ser experimentado através do processo de serviço devocional, e não pelo esforço pessoal de especulação mental. A idade de Brahma é calculada em termos de anos Divya, que são distintos dos anos solares dos seres humanos. Os anos Divya são calculados no Bhagavad Gita 8:17. Sahasra Yuga Pariyantam Aham Yad Brahma no Viduhu. Um dia de Brahma equivale a 1000 vezes o conjunto das 4 yugas, que se calcula que dure 4.300.000 anos. Com esta base, Brahma meditou durante 100 anos antes que pudesse entender a causa suprema de todas as causas. E então escreveu o Brahma Samhita, que é aprovado e conhecido pelo Sr. Chaitanya, e no qual ele canta Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Tem-se que esperar pela misericórdia do Senhor antes que possa ou prestar-lhe serviço ou conhecê-lo tal como ele é. Srila Prabhupada aqui, Jai. Então agora eu vou só comentar um pouquinho sobre esses versos. Om Agyanatimirandasya Mirandasya Gyanam Jana Shalakaya Chakshuru Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Dhammatari Swamiti Namine Namaste Darya Shisha Shakti Darase Prabhupada Vallabhaya Gura Prema Labhyate Namam Vishnu Padaya Krishna Prasaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swamiti Namine Vancha Kalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Então, esse capítulo é intitulado Brahma Manifesta-se de Vishnu. Então aqui, no capítulo 3, no canto 3 do Srimad Bhagavatam, a gente está
bem no comecinho, assim, estudando sobre a criação cósmica, o nascimento do Senhor Brahma. Então aqui tem bastante conhecimento empírico. Como a gente pode ver aqui, por exemplo, fala dos 100 anos do Senhor Brahma. E aí fala quanto tempo dura um dia do Senhor Brahma. Que imagina, 400 milhões 300 mil anos. Isso mesmo, um dia de Brahma equivale a 1000 vezes o conjunto das 4 yugas. Então, na verdade, seria 4 milhões 300 mil vezes 100, que seria os 100 anos de Brahma. Então, são coisas assim muito incompreensíveis mesmo para a nossa realidade, já que a gente vive mais ou menos 100 anos, às vezes quando a gente está consciente, é difícil chegar a 100 anos de forma consciente, né? A gente fica muito perdido, assim, porque quando a idade vai chegando, eu ainda sou jovem, mas a idade vai chegando e acaba que vai ficando mais difícil, a saúde vai ficando mais pesada, a gente vai ficando cansado, né? E então imagina todo esse tempo, são quantos nascimentos e mortes para uma vida humana, né? Então aqui no verso 20 tá falando justamente sobre isso, sobre o medo da morte, né? Vou repetir o verso. Ó Vidura, enquanto investigava dessa forma a respeito de sua existência, Brahma alcançou seu tempo final, que é a roda eterna na mão de Vishnu e que infunde tomar a mente da entidade viva sobre a forma do medo da morte. Então, é exatamente sobre isso, sobre como a entidade viva fica, qual é o estado mental dela antes desse processo de ter que se deixar o corpo, porque a coisa mais certa na vida realmente é a morte, né? Não de forma filosófica, porque dessa maneira a alma nunca morre, ela é eterna, né? A alma, ela é Satidananda, plena de conhecimento, bem-aventurança e eternidade. Então, da forma como a alma ela nunca morre, mas o processo que a gente tem que passar quando a gente vem, a gente assume um corpo material devido às nossas ações, precisamos deixar esse corpo. E é o que a gente diz se referir à morte, né? Então, eu peguei aqui um verso do Bhagavad Gita, onde Krishna fala sobre isso, e que é um alento para os nossos corações. É o capítulo 2, verso 40, que diz assim: neste esforço não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então, o que Krishna está falando aqui é que, porque esse capítulo é o resumo do conteúdo do Gita, né? Então, a primeira divisão do Gita se fala sobre karma, a lei da ação e da reação, né? Então, quando Krishna fala assim, neste esforço não há perda nem diminuição, quer dizer o progresso espiritual. Qualquer coisa que você se dedique, o pouquinho que quer que seja, para se aproximar de Krishna, não há perda nem diminuição. Então, ontem eu estava conversando com a minha família aqui sobre o que diz as escrituras, né? Por exemplo, se você canta uma vez Hare Krishna, você ou não volta a nascer, ou ganha pelo menos um corpo humano. Se você come Mahaprasada, se você vê as deidades, é tão difícil o processo de sair daqui que Krishna ele dá muitas formas de misericórdia pra gente. Então, se você circula circunambula a colina de Govardhana, se você pega um pouco de água do Radhakunda, então são várias, assim, várias características de coisas espirituais que fazem com que nos dê a oportunidade de ou não voltar pra cá, ou pelo menos ganhar um corpo humano. Então é isso que Krishna fala aqui, neste esforço não há perda nem diminuição. Então um pouquinho que a entidade viva se dedique a esse avanço espiritual, a gente recebe uma misericórdia, a gente dá um passo para Krishna e Krishna dá 10 passos pra gente, né? E aí Krishna fala, e um pequeno progresso
né, neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então eu ouvi uma vez a aula do meu mestre espiritual que ele fala que o maior tipo de medo não é a hora da morte. O maior tipo de medo é perder a forma humana. E que é uma coisa que a gente realmente se depara. Uma sociedade onde as pessoas não têm espiritualidade, não se dedicam a essa reconexão da alma com Deus, né? Toda a sociedade caminha para involução, né? Que seriam corpos animais, porque o corpo humano ele é como se fosse um grande presente, é uma máquina da última geração, que você imagina, você tem que passar por 400 milhões e 800 mil espécies de vida antes de você conseguir o corpo humano. E aí, quando você ganha esse corpo humano, você não se dedica àquilo que o corpo humano se destina, que é a autorrealização. Então, quando você se dedica um pouco nesse processo da vida espiritual, você consegue se livrar do mais perigoso tipo de medo. E aí eu queria falar um pouquinho sobre isso, aqui do verso 20. E aí do verso 21, que diz assim, que depois que o Senhor Brahma, né, viu que ele não ia conseguir esforço nenhum por conta própria, né, porque ele estava tentando ali, ele estava no meio do caos em que a criação estava gerando ondas gigantescas, assim, escuro, sabe? Então ele estava confuso, ele ainda não tinha alcançado a transcendência, não tinha alcançado essa compreensão do Supremo. Então, o que acontece? Depois disso, sendo incapaz de alcançar o destino desejado, que era o conhecimento, né? Ele desistiu dessa busca e voltou novamente para cima do lótus. Então, esse processo todo, né? Imagina a flor de lótus, onde ele nasceu, do umbigo do Senhor Vishnu. E aí, quando ele nasceu, ele estava procurando alguma coisa, né? Igual os bebês fazem. Colocam tudo na boca, engatinham para todo lado. Mesma coisa, o Senhor Brahma não era uma criança, porque ele é o ser primordial, mas ele tinha acabado de nascer. E aí ele vai e desce pelo caule da flor de lótus, e aí que ele vê todo esse caos, né? As ondas. E aí ele não conseguiu o que ele estava procurando, não conseguiu encontrar. Então ele desiste e sobe de novo para cima do lótus e começa a sua busca. Assim, controlando todos os objetivos, ele concentrou sua mente no Senhor Supremo. E aí que tá o processo, né? Que é você concentrar a sua mente. Imagina que no Bhagavad Gita é dito que controlar a mente para você controlar a mente, é mais difícil você controlar o vento do que a mente. Então, realmente é um processo bem difícil, mas como o Senhor Brahma era a primeira criatura, né? A primeira entidade viva, ele tinha, porque dentro do coração de todas as entidades vivas está Paramatma, então ele também estava ali. Paramatma também estava ali guiando ele. E aí ele concentrou sua mente no Senhor. E é interessante porque o processo que Prabhupada nos trouxe é de consciência, né? Ele fundou a Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna. E a consciência é justamente você despertar aquilo que já está dentro de você. Porque todos nós somos seres plenos de conhecimento, eternidade, bem-aventurança. Então, quando a gente desperta isso, a gente consegue se conectar. E somos, em última análise, nós somos servos, né? Então, o Senhor Brahma, ele conseguiu concentrar sua mente no Senhor. E Chaitanya Mahaprabhu, ele fala que nessa era de Kali Yuga é tão difícil o progresso, mesmo com todas essas vantagens que eles dão para a entidade viva, né? É dito que Chaitanya Mahaprabhu, ele perdoa as ofensas da mente.
Porque mente, consciência, são todos... Mente, inteligência, falso ego são todos sentidos sutis. E então, estão conectados. Quando você, por exemplo, vai purificando sua mente, você vai despertando sua consciência. E aí o Senhor Chaitanya Mahaprabhu, ele fala que nessa era ele perdoa as ofensas da mente. Mas se ele perdoa, então quer dizer que elas existem, né? Então a gente, cada vez que a gente vai se dedicando mais ao serviço devocional, que é você dedicar sua mente, corpos, atos e palavras para o progresso espiritual, você vai purificando e sutilizando todos os progressos. Primeiro, por exemplo, a gente para de comer carne. Aí a gente está purificando o nosso corpo. Aí a gente começa a cantar Hare Krishna, não pensar em coisas que vão fazer com que a gente pense mais em falar mal dos outros, porque é tudo muito prático, né? Então a gente começa, por exemplo, não gostar mais de ver nos outros, etc. Então a gente está sutilizando a limpeza. Então a gente está fazendo com que a nossa consciência comece a brilhar novamente. Porque quando a gente vem pra cá, é como se todas as nossas dificuldades, ira, luxúria, cobiça, inveja, fosse colocando camadas e camadas em cima da nossa consciência. E quando a gente começa a prática desse processo, a gente vai tirando as camadas e aí ela começa a brilhar. Então, o Senhor Brahma, ele concentrou sua mente no Supremo, que é a perfeição, né? Igual o Bhakti Rasamrita Sindhu, a conclusão final dele é: sempre se lembre de Krishna e nunca se esqueça de Krishna. Então, ele concentrou sua mente no Supremo. E aqui é o que Srila Prabhupada fala no significado. Concentrar a mente no Supremo é sem dúvida uma forma de serviço devocional. Parar com esforços sensoriais pessoais e concentrar-se na causa suprema é um sintoma de autorrealização. Então, esse processo, ele é prático, né? Porque a gente vai ver as coisas que a gente pode fazer, que vai nos ajudar no progresso espiritual, e as coisas que não devemos fazer, né? Os yamas e os niyamas, que se fala no capítulo 8 do Bhagavad Gita. E aí, assim, a gente consegue alcançar o nosso objetivo. E aí, aqui no verso 22, é o que vemos em relação ao conhecimento empírico, né, do tempo do Senhor Brahma, que fala: ao fim de 100 anos de Brahma, quando se encerrou sua meditação, ele desenvolveu o conhecimento necessário, e como resultado, pôde ver em seu coração o Supremo dentro de si, o qual ele não pudera ver anteriormente, nem mesmo com o seu maior esforço. Então é interessante isso, que o conhecimento não nos liberta. Assim, liberta, mas não assim, instantaneamente, né? Igual o Senhor Jesus Cristo fala na Bíblia: conheça a verdade e ela vos libertará. Mas o meu pai falou ontem assim pra mim, quando os discípulos do Senhor Jesus perguntou pra ele: mestre, qual é a verdade? Ele abaixou a cabeça. Então, a verdade na nossa tradição védica é uma só, né? Krishna é a causa de todas as causas e nós somos eternos servos. Mas quando a gente vem para esse mundo que a gente se enreda com tantas coisas e tantas informações, a gente acaba se perdendo da verdade, né? E aí aqui, o que se fala? Que o Senhor Brahma não conseguiu anteriormente, nem mesmo com maior esforço. Então, a gente vai se dedicar a esse processo espiritual e a gente vai ter muita fé mesmo, que Krishna vai dar o resultado. Porque quando a gente se rende plenamente, Krishna, ele dá os resultados das nossas ações, né? Então, o tema da aula, que é nem mesmo o Senhor Brahma,
que é a primeira entidade viva, consegue alcançar a meta da vida sem se dedicar, né, ao serviço devocional. Então, o serviço devocional é algo que a gente pode fazer em todos os momentos da nossa vida, sabe? Às vezes, hoje em dia, como a gente vê, tantos devotos maravilhosos morando fora dos templos e se dedicando e ajudando e servindo e indo nos alguns dias da semana no templo. E eles estão tendo sua vida também em serviço devocional. E isso é muito importante porque, como diz no Bhagavad Gita, né, um pequeno progresso neste caminho pode proteger a pessoa do mais perigoso tipo de medo. Então, o progresso espiritual, ele não para assim, sabe? Mesmo que um momento da sua vida você conseguiu se dedicar muito, mas outro momento tá complicado, não tem problema. O importante é você nunca parar de fazer serviço, nunca parar de se dedicar, aquele copo de água que você bebe, aquela fruta, sempre oferecer para Krishna, como ele sendo o desfrutador supremo. Então, aí o caminho não para, a gente continua evoluindo, passinho após passinho, né? E é bem interessante porque depois, aqui desse verso 22, foi que o Senhor Brahma, ele desenvolveu, né, o Brahma Samhita, que é assim, esses textos tão importantes e tão lindos da nossa cultura, né, da cultura védica que a gente segue. Eu separei aqui uns versinhos do Brahma Samhita para ler para vocês, porque é muito bonito ouvir as orações do Senhor Brahma. A gente canta todos os dias, né, quando abre o altar e as deidades aparecem pela primeira vez com a roupa que eles vão passar o dia. Então é muito bonito ver, ouvir, né, e conseguir ler. Então, tem a Sundarang Devidasi falou bom dia, minhas reverências, Sundarang, o Marcos, Hanuman também, Templo do Rio de Janeiro, Iscon do Rio de Janeiro, Sérgio Azevedo, minhas reverências, muito obrigado por estarem aqui conosco, viu? Se vocês tiverem perguntas, comentários, fiquem à vontade. Deixa eu colocar aqui Brahma Samhita em português. O processo espiritual, ele tem muito a ver assim com associação. Por isso que é tão bonito de ver hoje em dia assim todos os programas online que os templos estão tendo, porque realmente sem associação é difícil, né? O ser humano, ele é um ser social. Então, quando você tem associação e tá junto das pessoas que querem o mesmo motivo que você, fica muito mais gostoso, mais forte esse processo. Então, aqui é o Brahma Samhita, que o Srila Prabhupada se refere aqui, que aqui, olha, com esta base, Brahma meditou durante 100 anos antes que pudesse entender a causa suprema de todas as causas. E então escreveu o Brahma Samhita, que é aprovado e reconhecido pelo Senhor Chaitanya, e na qual ele canta Govinda Adi Purusham Tamaham Bhajami. Então, ele fala aqui que o Senhor Chaitanya, reconhecido pelo Senhor Chaitanya, foi porque quando o Senhor Chaitanya veio há 500 anos atrás, ele que
igual os santos nomes, que era uma coisa mais assim interna, né? Só dos brahmanas, e Sri Chaitanya Mahaprabhu abriu o mercado, né, dos santos nomes. Da mesma forma, o Brahma Samhita e outros lugares sagrados, tudo, foi o Sr. Chaitanya que redescobriu e começou a falar sobre isso, o qual ficou conhecido, né? Então, o primeiro texto do Brahma Samhita diz assim: Krishna, que é conhecido como Govinda, então é que a gente canta no Govinda, né? Govindam Adipurusham Tamaham Bhajami Angani Asya Sakaledriya Vriti Manti Patsyanti Panti Kalyanti Tiram Jaganti. Então, são esses versos que eu vou ler aqui para vocês, que diz assim: Krishna, que é conhecido como Govinda, é a divindade suprema. Ele tem um corpo espiritual eterno e bem-aventurado. Ele é a origem de tudo. Ele não tem outra origem e é a causa primária de todas as causas. Govinda Adi Purusham, né? A causa primordial de todas as causas. O segundo texto diz assim: o lugar espiritual dos passatempos transcendentais de Krishna é retratado no segundo verso. A estação super excelente de Krishna, que é conhecido como Gokula, tem milhares de pétalas e uma corola como a de um lótus brotada de uma parte de seu aspecto infinitário, o vertículo das folhas sendo a morada real de Krishna. Verso 3. O vertículo dessa lótus transcendental é o reino onde Krishna habita. É uma figura hexagonal, a morada do aspecto predominante e habitante do absoluto. Então aqui está falando das características da morada de Krishna, a qual o Senhor Brahma conseguiu realizar através de sua longa meditação. Como a gente pode ver aqui, que um dia de Brahma dele é muito tempo, que a gente não consegue compreender, porque nós somos entidades vivas assim, que vivemos pouco, né, e temos pouca memória. Então, aqui a gente falou um pouquinho sobre o Senhor Brahma e o seu caminho, né, para a transcendência, e que mesmo ele sendo essa grande personalidade, não conseguiu fugir de que ele se dedica um pouco e Krishna dá o resultado das ações, né? E a gente também falou sobre o verso do Bhagavad Gita, que foi o 2.40, sobre que neste caminho não há perda nem diminuição, e um pequeno progresso pode levar a pessoa, livrar a pessoa do mais perigoso tipo de medo. E é isso. Meia horinha de aula. É a primeira vez que eu tô dando uma aula online, então é engraçado ficar me olhando assim. Geralmente eu tô olhando para as pessoas, né? E eu queria agradecer pela essa oportunidade que o Paravyama me deu de estar com vocês aqui falando sobre o Srimad Bhagavatam. O meu guru sempre fala que o Srimad Bhagavatam é como se fosse o nosso sol, que irradia, né, todas as nossas confusões mentais, e quando a gente não lê o Bhagavatam é como se o nosso sol não nascesse, e quando a gente lê o Bhagavatam, aí sim nasceu o sol. Então é isso, a gente está bem no início, né, o canto 3 é o início, então está falando bastante sobre esse conhecimento empírico, sobre o Senhor Brahma, o primeiro ser vivo, a criação cósmica, né, e depois a gente vai se aprofundando e conhecendo mais Krishna, né? Porque o Bhagavad Purana é a escritura que fala sobre Bhagavan, que é Krishna. E aí o Bhagavatam se diz que quando você começa, é como se fosse o corpo de Krishna. Então, quando você está no comecinho, você está estudando os pés de Krishna, depois as canelas, os joelhos. E quando chega no 10º canto, é a feição de Krishna, o rosto de lótus de Krishna.
E é isso, se vocês tiverem alguma pergunta, algum comentário, queria agradecer muito. E nós temos várias perguntas aqui. Legal. Deixa eu ver aqui. Eu tinha falado, o Sérgio Azevedo. Ele falou Hare Krishna, Jai. Eu tenho o Marcelo aqui, então eu vou responder por ordem, tá? Primeiro do Marcelo. Vamos lá. Muito obrigado, viu, mãe Sudarang? Eu fico sempre feliz de ver a senhora. A senhora está em todas as aulas. Vamos lá, o Marcelo. Pergunta: como desenvolver força para melhorar a qualidade do nosso serviço devocional? Como desenvolver força? Eu acredito que a primeira coisa para desenvolver força é a fé. Nós precisamos ter muita fé nesse processo. Tanto que a 10ª ofensa do Cantar dos Santos Nomes, né, é não ter fé completa no Cantar dos Santos Nomes. Então, o primeiro processo é esse, ter uma fé irresoluta. Porque a gente pode falar, também isso que daria outra aula, a gente pode falar dos 9 processos de Bhakti, né? Porque qual é a nossa meta? Krishna Prema Bhakti, amor puro por Krishna. Então, o primeiro processo, que é Shraddha, fé, ele vai desencadear todos os outros processos na nossa vida. Então, quando você tem fé e você tem um mestre espiritual e você escuta o que ele diz e você internaliza no seu coração mesmo o que é bom pra você, né? O que é bom pra você e o que é ruim pra você, igual eu citei na aula. Aí você começa a ter força, porque a mente, ela é muito volátil, sabe? Principalmente no nosso país, que é o Brasil, né? O nosso país, ele não mostra muito pra você assim sobre... Porque assim, nosso país, ele não é um país que tem muitas dificuldades assim naturais, né? Por exemplo, não tem tsunami, não tem terremoto, não tem várias coisas. Então, faz com que a gente seja um povo bom de coração e que não passa por grandes dificuldades que outros países passam e que para eles é mais fácil, por exemplo, fazer austeridade. Um exemplo, né? Então, por exemplo, países que têm guerras. As pessoas acabam tendo que desenvolver desde cedo muita força, né? Falando assim de um aspecto social. No Brasil, nós não temos essas dificuldades e faz com que, às vezes, por exemplo, fazer austeridade pra gente seja uma coisa muito distante, né? Então, por exemplo, o Prabhupada, se você for estudar o que é ser um yogi mesmo, o que é ser um yogi, é muito longe da nossa realidade. Por exemplo, estou falando da nossa realidade brasileira, porque pessoas que nasceram na Índia, por exemplo, desde cedo eles são enviados para um gurukula, e aí eles são ensinados a dormir um colchão de grama kuxa, são ensinados a fazer peregrinações, longas caminhadas, o que faz com que eles se tornem pessoas fortes para fazer a austeridade. Que para você ser um yogi, o que vai te distinguir mesmo de um yogi para uma pessoa que não é yogi é a austeridade que você faz. E às vezes pra gente, da nossa cultura, é muito difícil falar para as pessoas: olha, você precisa todo dia acordar cedo, 3:30 da manhã, tomar um banho e cantar sua japa, participar dos programas espirituais. É muito difícil na nossa cultura, porque é uma coisa muito distante, assim, às vezes, né? Não estou generalizando, mas estou falando de uma forma que eu tenho associação assim. É difícil você falar isso para as pessoas. Então, quando você tem fé no processo, porque é isso que o Prabhupada falou, Mangalarti é muito importante. Se você não tem nada mais importante para você fazer nesse período do dia, é muito importante para o Mangalarti. Então, para a gente conseguir desenvolver força, a gente precisa de fé no processo. Então, a gente vai seguir os passos daquelas pessoas que alcançaram o caminho, que alcançaram a meta da vida. E aí, o que eles vão falar? Que a gente precisa fazer austeridade, que é
a segunda pergunta. Porque, assim, a austeridade, que se você for comparar com os yogis mesmo, de centenas de milhões de anos, os exemplos que a gente vê no Srimad Bhagavatam, que a gente vê na Bhagavad Gita, imagina que Hiranyakashipu, que era um demônio, né? Hiranyakashipu, que fez com que o pai de Prahlada Maharaj, que fez com que Senhor Nrsimhadeva viesse como sua encarnação de Nrsimhadeva, né, para aniquilar ele ficou mais muito tempo assim, nessa posição, com uma perna encostada na outra, né, que seria a posição da árvore do yoga. Ele ficou muito tempo mesmo meditando, tanto que metade do seu corpo foi comido por um formigueiro, fazendo austeridade para conseguir o que ele queria, que era ser imortal, né? Então, imagina a austeridade que ele fez. A austeridade que é dito para os Bhaktas, os Bhaktas não quem entra no movimento, todos nós somos Bhaktas, né? Pessoas que querem alcançar Bhakti. Então, a austeridade que é dito para os Bhaktas, qual é? Participar dos programas espirituais, acordar cedo e cantar sua japa. Porque o processo dessa era é você cantar japa. Não, cantar Hare Krishna, né? Não tem jeito. Então, o serviço devocional tá tudo interligado. Cantar do Mahamantra Hare Krishna com a austeridade, que seria o sadhana, né? Sadhana, e tá conectado com um avanço espiritual. Então, a sua pergunta foi: como desenvolver força para melhorar a qualidade do nosso serviço devocional? Ter fé no processo e fé nas pessoas que alcançaram o objetivo. E aí, não faltar com a sua japa, porque o sadhana e o cantar da japa, ele é o detergente que vai limpar o espelho da alma, vai limpar o espelho da mente. Então, se você não usa os ingredientes necessários, você não vai conseguir limpar. E aí, então, daí a gente vai para o segundo estado, né? Que é Shraddha, aí Bhajana Kriya, associação. Então, a gente tem o primeiro processo dos 9 degraus do serviço devocional. Então, primeiro é fé, depois vem Bhajana Kriya. Bhajana Kriya é associação com os devotos. E daí depois vem a Nartanivriti, que é o processo que é você começar a limpar do coração os anartas. A quer dizer não e arta quer dizer riqueza. Então, anarta quer dizer o que não tem riqueza. E aí você vai começar a limpar do seu coração essas dificuldades que a gente tem, né? De conseguir o avanço espiritual. Que é essas coisas de relacionamentos interpessoais. Ira, luxúria, inveja, cobiça. Então, pra gente conseguir força, eu não tenho a menor sombra de dúvidas que a gente precisa nunca faltar com a nossa japa. Prabhupada instituiu a 4ª parte do que a gente deveria cantar do Mahamantra Hare Krishna, que no início era 64, ele foi diminuindo, ele falou 16 voltas e nenhuma volta menos. Então, esse é o nosso processo mais importante da nossa vida, nunca faltar com a japa. E o sadhana. Isso daí faz com que você realmente comece o seu progresso espiritual, né? Então, é isso. Se eu assim, não conseguir responder sua pergunta, peço desculpa, mas espero ter tido a oportunidade de te ajudar de alguma forma. Então, o Marcos Hanuman. Mãe Krishnakarya Devidasi. A senhora poderia falar um pouco mais sobre tapa, penitência? Posso sim, senhor Marcos Hanuman. O que acontece? Cada era que existe nesse ciclo das 4 eras que existem na criação cósmica, né? Imagina que o senhor Brahma, um dia de Brahma é 1000 vezes o conjunto das 4 eras. E que o conjunto das 4 eras é 4.300.000 anos. Então, imagina como é muito, muito tempo, né? Então, cada era dessas eras, que é Satyuga,
Tetra Yuga, Dwapara Yuga e Kali Yuga, tem um processo diferente de penitência para você alcançar a meta última, que é amor puro por Deus. Então, por exemplo, na primeira era, o processo estipulado é sacrifícios de fogo. Então, você igual no Bhagavatam, que a gente vê muitas citações de grandes sacrifícios de fogo, né? Então, nessa era, o processo era o sacrifício de fogo. Na segunda era, se eu não me engano, era meditação. Na terceira era, era adoração. E nessa era que a gente tá, é o Mahamantra Hare Krishna. Então, a maior penitência que existe nessa era que a gente tá é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Às vezes não, sempre, a vida nos engole. E aí a gente acaba se desviando do objetivo último da vida. Porque são demandas que são verdadeiras, né? Por exemplo, uma mãe que precisa cuidar do seu filho, alimentar do seu filho, cuidar da casa, trabalhar, um pai que precisa trabalhar para sustentar sua família. Tudo isso são demandas verdadeiras, mas que por serem temporárias, elas são ilusórias. E aí daqui a pouquinho a gente vê que a gente deixou o corpo. Então, essas demandas que são reais do mundo, elas nos engolem e fazem com que a gente esqueça qual é o objetivo último da vida. Então, a penitência dessa era, sem sombra de dúvidas, é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. É o processo de você cantar congregacionalmente, é o processo de você cantar, assim, o cantar da japa, que é pessoal, né? Você senta e você medita, e você canta e ouve, canta e ouve, canta e ouve. Porque como no Bhagavad Gita que fala que é mais fácil você controlar o vento do que a mente, se a gente ficar tentando pensar em qualquer coisa durante o tempo que a gente está cantando Hare Krishna, a gente vai se desviar. Então o que o Prabhupada falou? Canta e ouve, e assim você vai limpando seu coração. Realmente você precisa ter fé que aquele processo está limpando o seu coração, sabe? E então, esse é o tipo de penitência. Aí, por exemplo, sadhana, que é aquela prática diária que você estipula para você, para os devotos que moram fora da cidade, por exemplo. Aí eu vou falar que eu vou acordar todo dia esse horário e eu vou fazer uma pequena adoração para as minhas deidades, por exemplo. Ou eu vou sentar antes do trabalho, em tal momento, e vou cantar minha japa. Esse é a maior penitência que a gente pode fazer. Porque a gente vive pouco, o mundo tá, assim, cada vez energeticamente difícil para as pessoas que querem a transcendência, porque são muitas informações, assim, de consumismo e tantas dificuldades psicológicas que tem hoje em dia, né? Depressão, ansiedade, pessoas que têm depressão e ansiedade. Então é muito difícil. Mas a penitência para hoje, para os dias de hoje, é o cantar do Mahamantra Hare Krishna. Mais pra frente, do Bhagavatam, desse canto 3 mesmo, vocês vão ver que o Senhor Brahma, depois que ele consegue alcançar, né, essa Bhakti pelo Senhor Supremo, ele começa a criar, né, toda a criação cósmica. E a primeira coisa que ele criou da entidade viva foi o sentimento de não pertencimento. Isso tá aqui no Bhagavatam. Então imagina que tudo isso que a gente sente dessa angústia que a gente sente no coração por estar aqui, é porque a gente não é daqui mesmo. Então não tem meio termo não. A gente não é daqui e a gente veio pra cá por conta dos resultados das nossas ações. E aí a gente fica... É difícil. Então a penitência dessa era é cantar o Mahamantra Hare Krishna. Eu poderia te falar várias coisas de penitência, de jejuns, assim, que são muito bons para o nosso progresso espiritual, de decorar muitas escrituras, filosofia, mas a verdade é que o processo para essa era é o cantar do Mahamantra Hare Krishna, tá bom? Eu espero poder ter te ajudado de alguma forma, se não eu peço desculpas. E vamos ver se tem mais alguma pergunta. Uma Sudarangi.
Muito obrigada, viu, Mãe Sudarang? Eu sempre fico feliz de ver a senhora nas aulas. Lá em Vraja, a senhora sempre estava. Tô lendo aqui os comentários. Fico feliz de ter respondido de alguma forma. E é isso. Muito obrigada pela participação de vocês, viu? Que eu puder servi-la. Orem por mim. Sempre importante a oração dos devotos. É dito que é mais importante a gente orar pelos outros do que por nós mesmos. Então, muito obrigada pela oportunidade de ter estado aqui com vocês. E é isso, tá certo? Todas as glórias de Shila Prabhupada. Jai.